Agora sobre o Amapá, não é isso? Porque o presidente Jair Bolsonaro viaja neste sábado, dia 21, no período da tarde. A informação foi confirmada, não é, pelo ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, em entrevista exclusiva aqui hoje à Rádio Bandeirantes. O convite foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante uma reunião no Palácio da Alvorada. O Estado, não é, enfrenta um apagão há quase 20 dias com rodízio de energia elétrica. E segundo o ministro, temos aqui a fala do ministro, a situação deve ser restabelecida até o dia 26 de novembro. Como foi no final de semana passada, que já teve uma melhora no fornecimento de energia, acreditamos que no sábado agora isso progressivamente vai ser aumentado e até o dia 26 a população do Amapá terá energia de volta à normalidade e com bastante segurança energética. Cláudio Lani, ouvintes, né, o Bento Albuquerque se colocou contra o afastamento da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica e do Operador Nacional do Sistema Elétrico. A medida foi determinada pela Justiça Federal do Amapá na última quinta-feira. No entanto, a Advocacia Geral da União e a Enel recorreram da decisão. Para o ministro, os órgãos não podem ficar sem direção, já que respondem pelo abastecimento energético de todo o país. Por causa do apagão não tem trabalho, porque a maioria é diarista, entendeu? A maioria trabalha de bico, faz bico. Então isso atrapalha tudo. Os responsáveis pelo problema, que tem afetado quase 90% da população do Amapá, ainda não foram apontados, né? O Bento Albuquerque espera ter em breve o resultado das apurações. O ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, foi entrevistado pelo Agostinho Teixeira hoje no Manhã Bandeirantes. Cláudio. Olha, Cláudio. A questão é que o ministro Bento Albuquerque acabou dando uma má notícia, né? Porque estava previsto o retorno da energia totalmente ao Amapá, em todo o estado, né? Neste sábado, e já adiou para o dia 26, né? O que é mais um adiamento, um prolongamento de tanto sofrimento, um sofrimento absolutamente indesculpável. O presidente ontem decidiu visitar o Amapá. Eu, inclusive, publiquei isso na minha coluna que entra no ar à meia-noite, que eu tive essa informação. A informação que eu tive foi ele quem chamou o Alcolumbre para integrar a comitiva dele, porque o Alcolumbre é lá do Amapá, mas o Alcolumbre divulga que foi ideia dele. Enfim, é aquela história, né? Um presidente da República não precisa de convite para visitar estado nenhum, né? Ele é o presidente da República. O fato é que a gente assiste uma série de erros que determinaram esse apagão, né, que provocaram esse apagão, erros dos diversos atores envolvidos nisso, e vamos mencioná-los agora, daqui a pouco. Mas, assim, o erro mais recente nessa história toda é a decisão desse juiz lá do Amapá, o juiz federal, de afastar do cargo os diretores da ANEEL e do Operador Nacional do Sistema. Ou decisão para não ajudar nada, né? Só atrapalha, porque, afinal de contas, afasta os caras, eles vão ganhar aí o fim de semana, o feriadão, ficaram quinta, sexta, sábado e domingo afastados, ou talvez certamente antes disso, o Tribunal Regional Federal da primeira região vai cassar essa decisão. E por que uma decisão desnecessária neste momento, né, ou inútil neste momento? Porque não vai adiantar nada, só vai enfraquecer ou fragilizar a capacidade desses dois organismos, a Agência Reguladora ANEEL e ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, de atuar, né? Eles tinham, ao contrário de ser afastados, eles tinham que ser obrigados a não pregar o olho, dormir. Mas não é o quê, meu amigo? Eu vou aqui fazer um lanche. Lanche? Não, senhor. Só vai fazer lanche quando acabar, quando resolver a sua bronca, a bronca que você criou aqui, provocando esse apagão por sua omissão e por sua negligência. Isso é o que a gente espera da justiça, é que obrigue os caras a trabalharem incessantemente até restabelecer completamente a energia. Mas não, aí tira lá os diretores, esses dois organismos, muitas decisões deixaram de ser tomadas porque não tinha quem tomasse, né? Não tinha quem decidisse. Só pode ser dirigente da ANEEL
ou como de qualquer agência reguladora, aquela figura que é sabatinada e aprovada no Senado Federal. Só o Senado pode afastá-los. Aí, de repente, vai lá o juiz e dá uma canetada, afasta os caras. E quem é que assume? Ninguém está autorizado a responder por nenhum diretor da ANEEL, a não ser os próprios diretores. Ninguém pode responder pela diretoria. É insubstituível. Nem mesmo o ministro que é um órgão de governo, né, o ministro de Minas e Energia, ele tem um cargo de governo. Ele não pode se meter em assuntos da agência reguladora, que é um órgão de Estado, não é de governo. Os diretores da ANEEL têm mandato. Eles não são nomeados pelo presidente da República para ocupar cargo de confiança. Não, são eleitos para aquilo, né? Então, foi uma decisão lamentável, realmente lamentável. Eu acho, é claro, que, concluído isso, restabelecendo a energia, meta essa cambada toda na cadeia, porque é o que eles merecem, né? Pega toda essa cambada e bota sob investigação da Polícia Federal. Aliás, já está sob investigação a essa altura, né? Mas tirá-los da tarefa de restabelecer a normalidade, de fato, foi um erro grotesco. Cláudio e Danilo, eu queria só citar que a Advocacia Geral da União recorreu também da decisão de pagar o auxílio emergencial, alegou um custo de 418 milhões de reais, mas recorreu de ter que pagar 2 parcelas a mais de 600 reais para os beneficiários do Amapá. O apagão começou no dia 3 de novembro. Que dia é hoje? Dia 20. Estamos há 17 dias enfrentando uma situação que a solução do problema já foi adiada hoje novamente pela segunda vez, né? Na primeira vez em que o ministro se pronunciou sobre esse assunto, ele disse que demoraria 14 dias para resolver o problema e a gente já ficou boquiaberto, falou, nossa, 14 dias, olha que absurdo. 17 dias hoje e só vai resolver no dia 26. É impressionante. Então, tem essa notícia de que a Advocacia Geral da União recorreu não só da decisão judicial que afastou os diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica e do Operador Nacional do Sistema, alegando que os órgãos ficariam sem direção e, nesse momento, a crise se agravaria, como disse o Cláudio Humberto, um argumento plausível, né? Mas também recorreu do pedido de pagar o auxílio emergencial 2 parcelas a mais. E o Senado Federal aprovou. Agora vamos para as notícias positivas com relação a esse assunto. Algum socorro ali, né? O Senado aprovou, mas ainda precisa passar pela Câmara, um crédito na conta de luz dos consumidores lá do Amapá, que é equivalente ao valor que seria pago nesse período, até que a situação esteja normalizada. É claro que esse valor vai ser dissipado pelas contas dos outros consumidores, ou seja, nós. Mas o que não é justo é ver as pessoas que estão passando por um momento como esse, estão no escuro, sem o fornecimento adequado, terem contas chegando na casa dessas pessoas. É muito absurdo. Então, o Senado Federal aprovou um crédito para que essas pessoas não sejam obrigadas a pagar pela quase energia elétrica que elas estão recebendo nesse período de 17 dias e que vai se alongar até o fim do mês praticamente. E a equipe econômica estuda também liberar um saque extra do FGTS de pelo menos um salário mínimo para que esses moradores das 13 cidades afetadas pelo blackout consigam ter alguma renda para sobreviver, porque é óbvio que eles estão gastando mais. Eles estão comprando galão de água, porque o abastecimento de água também foi afetado pela falta de energia elétrica. Eles estão tendo gastos que não estavam previstos com relação a alimentos que foram para o lixo. Gente, caos. Caos é a palavra que define o que está acontecendo no Amapá. E o senador? Só para a gente entender o papel da Advocacia Geral da União, né? A AGU reúne advogados da União. Quando eu falo União, não são advogados do governo, né? São advogados do Estado brasileiro. É por isso que quando tem qualquer coisa do interesse da Câmara Legislativa, da Câmara dos Deputados, do Senado, enfim, de qualquer organismo do Estado, qualquer organismo da União, é a AGU quem defende esses interesses. Quando a AGU recorre de uma decisão, de qualquer medida como essas que a Alana mencionou, está cumprindo a sua obrigação. Assim, ou faz isso, ou seus integrantes são acusados de prevaricação, né? São acusados de não haverem cumprido a sua obrigação funcional de recorrer à justiça. É por isso que é uma porcaria brigar com o governo na justiça, porque você está pagando o seu advogado, o cidadão vai lá, processa o governo por alguma razão, aí você está pagando lá, custa caro, né? Pagando um advogado.
O advogado pode até falhar. Você não pagou, encheu o saco, parou de pagar, o cara também larga de mão aquilo. O funcionário, o advogado da União, não. Ele tem que, ainda que perca, ainda que a causa do cidadão seja justa, ele tem que lutar contra ela e tem que recorrer a cada revés. Se o governo perder na primeira instância, a AGU é obrigado a recorrer. Se perder na segunda, é obrigado a recorrer. Se eu perder nos tribunais superiores, é obrigado. E quando perde nos tribunais superiores, ainda tem que ficar alegando embargos de infringência, todas aquelas malandragens, aquelas manobras protelatórias, né? Aquela chincana que a gente tem assistido na defesa do ex-presidente Lula, por exemplo, né? A gente já aprendeu essas terminologias todas. Portanto, a AGU não é assim, ninguém, não tem ali pessoas do mal, né? São pessoas que estão ali defendendo a legislação. Quando recorreu da decisão ou da intenção de estender o auxílio emergencial para os moradores do Amapá, a questão é que há uma lei federal em vigor que prevê esse auxílio somente para pessoas consideradas em situação de vulnerabilidade como decorrência da crise da pandemia. Não é de uma crise de apagão. É uma questão legal. E daí, por isso, a AGU teve que recorrer.